Eu me chamo Lígia, sou aqui de São Paulo, já atuo na área da estética há 10 anos, sou esteticista. O foco da minha clínica sempre foi corporal, tenho parceiras biomédicas, enfim. Mas eu mesma nunca havia trabalhado com as enzimas. E há um mês eu conheci a LipoHD, contra fatos não tem argumento. Vi muito resultado, falei, por que não? E desde então tenho trabalhado, tenho captado esses pacientes através de paciente modelo, estou desenvolvendo protocolo e estou tendo muito resultado. O que eu acho mais interessante é que dentro de tudo que eu já trabalho, o custo-benefício, né? Eu trabalho aqui em São Paulo, mas no extremo da Zona Leste, em São Miguel. Então, o custo é importante também. Então, as pessoas estão ficando alucinadas, eu estou ficando bem contente com os resultados. Meu nome é Luzia, mas pode me chamar de Lu, né? Porque é mais fácil, né? Ninguém esquece. Também sou enfermeira, como a nossa colega aqui se apresentou, há 26 anos também. E eu sou enfermeira do trabalho. Então, eu trabalho no ambulatório de uma empresa multinacional aqui na região de Cajamar. Como que eu conheci a LipoHD? Né? Eu comecei porque eu estava pesando 90 quilos. E aí você fica com aquela pochete que não sai por nada nesse mundo. Aí eu falei assim, vou ver enzima, né? Porque, né, abdominoplastia eu não podia fazer. E aí eu fui pesquisando, vi um vídeo do Michel falando da LipoHD. Aí eu peguei e comprei o curso online. Comprei a LipoHD e fui aplicar em mim. E aí, de um mês para outro, eu perdi 5 centímetros. Eu falei assim, nossa, negócio funciona mesmo, né? E aí, o pessoal que eu atendo, faço alguns protocolos em algumas pessoas que querem perder peso, também começou a ficar com aquela gordurinha, né? E eu comecei a atender algumas pessoas, né? E realmente, se você pegar a ficha de evolução, você vê que perde medidas. E aí, as enzimas, eu consegui incluir no tratamento que eu já fazia. Eu estava fazendo algumas outras marcas, também não estava tendo muito resultado. E aí, com a LipoHD, eu venho conseguindo resultados bem significativos, de 10 centímetros, 12 centímetros de abdômen, e aí as clientes estão bem felizes. Eu associo com radiofrequência e drenagem também. Então, eu criei um protocolo próprio junto com as enzimas, para que eu consiga ter um melhor resultado aí e eu também consiga ter uma recorrência dessas clientes na clínica. E quando eu conheci a LipoHD, foi algo extraordinário. Eu falei, gente, como assim que eu vou trabalhar com isso? Mas vamos que vamos fazer as coisas. Trabalhar com a lipo foi algo extraordinário mesmo, porque teve gente que queria perder a pochete, com a hidrolipoclasia não funcionava, o pessoal sempre reclamava. As enzimas também já conheci outras, não dava resultado. Aí o pessoal sempre reclamava pra mim, Mayumi, por que não tá funcionando em mim? Eu falei, gente, e agora? A lipo, eu falei assim, vou estudar e aplicar em mim. Dito e feito. Eu me olhei no espelho e falei, ai, que coragem. Apliquei. Perdi 15 centímetros na primeira sessão. Tem foto do meu antes e depois. Eu falei, gente, realmente funciona, bora lá. Postei lá. Todo mundo correu atrás. Falou, como assim? Eu quero fazer também. E hoje eu tenho mais 15 pacientes que eu estou atendendo, graças à Lipo e esse curso maravilhoso. E eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Porque eu tinha uma enzima que eu trabalhava semanal. Então, tinha aquele compromisso semanal com as minhas pacientes. E aí, eu vi que o desoxicolato, a gente poderia trabalhar cada 21 dias, 30 dias. Falei, olha, é melhor, né? A gente consegue reduzir tempo. Aí eu usei uma técnica, porque a minha enzima era R$ 150 semanal. E aí eu consegui, com o mesmo valor baseado, cobrar R$ 300 e trabalhar uma vez por mês. Aí eu falei, gente, isso é surreal. Aí comecei a fazer. E assim, eu tenho ótimos resultados. Fui elaborando meus protocolos, claro. E hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa. Consegui também eliminar essa pochetinha. Já tem 2 meses já que eu estou usando a LipoHD e estou tendo assim, resultados maravilhosos comigo. E hoje vim também para poder aprender junto com vocês, aprender com a Jamile, novas técnicas e aplicar também para as nossas clientes também. E é isso. Meu nome é Soleandra, eu sou enfermeira e desde fevereiro estou atuando com a LipoHD.
Resultado muito bom, muito bom. Vocês sabiam que o nosso organismo, ele produz o desoxicólio? Vocês já ouviram falar disso? O desoxicólio é um sal biliar produzido pelo nosso fígado. E essa substância, ela é biocompatível com o nosso corpo porque ele já é produzido. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Ácido hialurônico. Alguém é alérgico a ácido hialurônico? Tem como a pessoa ter uma intercorrência por não ser uma substância compatível? Não tem. Não existe estudo sobre isso. Por quê? Porque nós temos o ácido hialurônico fazendo parte da estrutura da nossa derme. Entende? Então, a mesma coisa é o desoxicólio, o ácido desoxicólio, que é a base do desoxicolato. Então, vamos lá. A lipo-HD, ela é composta por desoxicolato de sódio. O nome da substância é esse. Esse produto é formado a partir do ácido desoxicólio, que é um sal biliar produzido no fígado. Então, quando você entende isso, você entende que é algo totalmente compatível com o nosso corpo. É algo que eu nunca tive processos alérgicos com o desoxicolato de sódio. Eu nunca tive intercorrências sérias. Não. Por quê? Porque é algo biocompatível com o nosso corpo. Apesar que ele não vai ter uma infiltração em outras áreas que não sejam no tecido adiposo, sabe? Ele é uma substância que ela não vai permear por outros locais, ele não vai agir a nível sistêmico. Então, ele não é um emagrecedor. Ele é conhecido como um esvaziador de gordura, um detergente de gordura, um lipolítico. Então, é assim, essa é a classificação do desoxicolato de sódio. Então, ele é derivado do ácido desoxicólio, que é um sal biliar produzido pelo fígado. Qual o sistema que vai eliminar essa gordura? Então, o paciente de hoje, ele já deita na maca entendendo o processo. E muitas vezes o chat GPT, né, que está aí disponível, já vai mandar informação, já vai falar, ele já chega com ideia muito formada. Então, nós, enquanto profissionais, temos que entender tudo sobre como é o funcionamento fisiológico. É isso que vai nos diferenciar de aplicadores de produto. Nós não somos aplicadores, nós somos licenciados por uma marca que tem toda a parte fisiológica por trás. Então, deu para entender essa parte? Ácido desoxicolato derivado do o desoxicolato de sódio derivado do ácido desoxicolato, que é um sal biliar que é produzido no fígado. E esse sal biliar, ele faz o quê no fígado, no funcionamento normal do nosso corpo? Ele vai quebrar moléculas de gordura no intestino, participa do processo de digestão. Então, o nosso corpo ele já produz essa substância. Então, por isso que o ácido desoxicolato, ele tem um resultado tão bacana na gordura. E o que é o sistema adiposo? O sistema adiposo, ele é um conjunto de tecidos especializados no armazenamento de energia, né, que são os lipídios. E formado por adipócitos. A função do sistema adiposo é reserva de energia, isolamento térmico, proteção mecânica e função endócrina. Então, a gordura ela tem uma função importante no nosso corpo, tá? Eu sei que a gente não gosta, quer diminuir, mas é necessário, né? Nós precisamos ter o mínimo de um percentual de gordura para que a gente possa viver e fazer as funções, nosso corpo ter as funções normais de funcionamento, né? Através dessa fonte de energia, que são os adipócitos. A gordura localizada, ela tem alta densidade de adipócitos, baixa vascularização e maior resistência à lipólise natural. Então, é normal ter o tecido adiposo. O que não é normal é a gordura localizada, porque a gordura localizada ela já é o excesso desses adipócitos. Então, é nisso aí que nós, enquanto profissionais licenciados Lipo-HD, vamos atuar, na redução desses adipócitos. Um adipócito, ele é a célula de gordura, que é um triglicerídeo, né? E ele é formado por uma molécula de glicerol e 3 moléculas de ácido graxo. Então, não é fácil você eliminar uma célula dessa do corpo sem que haja, talvez, uma reação química. Obrigada. Uma reação química associada. Então, aqui está o glicerol e aqui os 3 ácidos graxos. Ácido
graxo. Que isso aqui é essa estrutura forma um triglicerídeo. Então, obrigada. O que acontece com o processo da lipo-HD nessa célula de gordura? A nossa função é eliminar isso daqui. Na estética, todos os outros aparelhos, eles vão causar um esvaziamento. Para que ela seja esvaziada, ela precisa de um mecanismo externo, muitas vezes, tá? Então, com a dieta, com o exercício físico, a gente consegue esvaziar, tá? Então, é como se essa célula diminuísse, mas ela não é eliminada. A gordura continua ali. Eu estou falando de outros mecanismos, tá? Que não seja a lipo-HD. Então, o que acontece? Todos os outros mecanismos dentro da estética, ou seja, exercício físico também, alimentação controlada, vai causar um esvaziamento dessa célula de gordura, mas não a eliminação, tá? É um processo de diminuição da gordura localizada. Então, o ultrassom tem um efeito, a radiofrequência, os termogênicos, todos eles acabam diminuindo a célula de gordura. Diminui mesmo de tamanho. Ela vai entrar em contato com essa membrana e vai diminuir o conteúdo dessa célula de gordura. O desoxicolato de sódio, ele é a substância que vai romper essa membrana. Então, é assim que acontece, ó. Aí, quando eu aplico... Quando aplico a lipo-HD, ela vai romper essa membrana do adipócito, vai entrar em contato com a estrutura desse adipócito e vai eliminar, causa uma reação química, eliminando, de fato, esses ácidos graxos e o glicerol dentro dessa célula de gordura. Ela esvazia essa gordura. O que acontece com essa gordura quando o desoxicolato de sódio entra em contato com esse tecido adiposo e causa essa desestabilização química dentro da célula? O que acontece com aquilo que sobra? Precisa ser eliminado. Então, acontece um processo inflamatório proposital. Então, o processo inflamatório que é provocado com a lipo-HD, ela é um processo proposital, ele é um processo inflamatório. Então, nós somos intencionais em causar essa inflamação. Porque através dessa inflamação, eu vou mandar células de defesa nessa área para que possa eliminar essa gordura. Então, é assim que acontece. Quando o desoxicolato entra em contato com a célula, causa essa reação química dentro da célula de gordura, e aí toda essa estrutura ela fica biodisponível no meu corpo para acontecer todo o processo fisiológico de eliminação. E como que vai ser eliminado? Através do xixi? Não. Nós temos 3 sistemas atuantes na eliminação dessas células de gordura. O primeiro sistema é o sistema de defesa do nosso corpo, onde os macrófagos vão entrar em contato com essa célula e fazer um processo chamado fagocitose. A gente aprende isso aí lá no início da faculdade. O processo de fagocitose é um processo onde células de defesa vão, de fato, eliminar, é como se encapsulasse aquela célula, ele se torna um corpo estranho e aí ele é fagocitado pelo organismo. Outra parte dessa estrutura, porque ela vai ser eliminada, gente, em várias microestruturas. Há uma destruição da célula. Então, existem vários... Cada mecanismo vai atuar naquilo que lhe convém, tá? Então, esse é um dos principais mecanismos de eliminação. Fagocitose. Essa célula, a estrutura física dessa célula, ela é removida do corpo. O segundo processo... é um processo de metabolização pelo fígado, onde é acarretado toda essa substância para o fígado e ela vira uma primeira fonte de energia, a ATP. Então, ela vira energia para ser gasta no nosso corpo. Então, o glicerol, ele vai virar essa primeira fonte. É metabolizado pelo fígado. E a terceira via de eliminação é pelo sistema linfático. O nosso sistema linfático, ele está ali, ó, pareado com o sistema circulatório do nosso corpo. É um sistema que vai acarretar todas as toxinas, impurezas, líquidos, excessos de líquido através do sistema linfático. Então, parte dessa estrutura vai para o sistema linfático. Então, nós temos 3 vias de excreção. E por isso que ele é, de fato, tão eficaz, porque não é apenas uma via de excreção. O nosso corpo se mobiliza para eliminar, para remover essa estrutura que foi acarretada, acometida pelo produto.
Então, vira corpo estranho. Vira um corpo estranho, precisa eliminar. E todo esse processo inflamatório tem uma repercussão muito positiva, gente. Eu viajo nisso, sabe? O quanto que nossa pele é perfeita, o quanto que cada estrutura tem a sua função. Porque pensa comigo, tem pacientes que falam assim, ajuda na flacidez? Falo, não é para flacidez, mas a bonificação na flacidez é algo maravilhoso. Quem já trabalha sabe que o paciente ele não fica flácido por fazer o procedimento. Talvez ele já tenha uma flacidez instalada e aí o procedimento vai esvaziar essa gordura, pode ser que fique um pouquinho mais aparente, mas ele não provoca, tá? E esse processo inflamatório ele é tão intenso e ele é tão benéfico que o nosso fibroblasto começa a trabalhar. Fibroblasto é a célula que produz colágeno e faz síntese de elastina, que é responsável pela estruturação da nossa pele. Então, o colágeno, ele tem os feixes, né? Assim e assim. Colágeno e elastina, que dá estrutura para a nossa pele, firmeza para a nossa pele. Quando esses feixes, eles são rompidos, acontece o processo de flacidez e muitas vezes o processo de estrias também, né? Todo o processo, tanto de estria quanto de flacidez, está totalmente associada a falta de estrutura dessas fibras. Então, quando eu provoco um sistema inflamatório, o meu fibroblasto, ele não sabe que eu estou só inflamando para a gordura localizada. Então, tem um nível de inflamação, o que ele tem que fazer? Ele não sabe. Então, ele começa a produzir colágeno, fazer síntese de elastina. Ele se sente acuado, ele sente assim, eu tenho que trabalhar, tem um processo inflamatório aqui, preciso tentar resolver. Então, cada célula começa a fazer a sua função. Isso é extraordinário. Então, quando o fibroblasto ele começa por conta da inflamação, entenda uma coisa. Eu não estou dizendo que o desoxicolato de sódio age no fibroblasto. Não age, tá? Ele age exclusivamente no tecido adiposo. Porém, o nível de inflamação que o corpo entra por conta do procedimento ativa o fibroblasto. E essa ativação faz com que eu tenha um percentual aumentado de produção de colágeno. Não é algo exagerado, não é algo como um bioestimulador de colágeno, tá? Não é essa função. Mas há um aumento da produção de colágeno na região. Então, muitos vão sentir a pele mais firme, essa pele mais grudada, sabe? Então, a gente trabalha dessa forma. Tá? Vou ter esse benefício, tá? Para a flacidez. É um bônus, né? Não é o foco do tratamento, mas a gente consegue ter esse bônus literalmente em melhorar a flacidez, deixar essa pele mais firme. Eu nunca fiz nenhum paciente onde piorou o caso dele de flacidez, nunca. Se não melhorou, manteve. Mas nunca teve piora no nível de flacidez. Porque nós vamos esvaziar, né? Então, imaginei uma sacola cheia de coisas. Se eu tiro dessa sacola, é normal que ela murcha, né? Mas eu não tive resposta negativa com a utilização. Então, ficou claro isso? Nossa célula de gordura composta por ácidos graxos, 3 ácidos graxos e um glicerol. A substância desoxicolato entra em contato com a membrana dessa célula, causa um rompimento dessa membrana. Esse ácido graxo e esse glicerol ficam disponíveis, porém desestabilizados. Há um rompimento químico nessa molécula, onde o meu corpo tem urgência em eliminar. Então, o seu corpo ele tem urgência. Esse processo pode demorar até 30 dias. Porém, os 15 primeiros dias são a parte do processo inflamatório mais agressivo, digamos assim. É um processo inflamatório mais intenso. Então, 15 primeiros dias o paciente vai estar com dor, vermelhidão, inchaço, edema, é normal. Toda essa parte é normal. Se o paciente toma remédio, para esse efeito. Nós não queremos parar esse efeito inflamatório. Nós queremos que ele literalmente continue. Porém, é um nível de inflamação controlada. Sem excessos de líquido, sem pus, sem secreções, sem nada disso. Se teve essa parte comigo, nunca aconteceu, tá? E não acontecerá com vocês também. Mas, se vocês o paciente que apresentar algum tipo desses sintomas de uma inflamação muito agressiva, tá errado. Alguma coisa aconteceu, entende? Então, é um processo inflamatório proposital, porém, ele é controlado. Vermelhidão é normal, o edema é normal, os pontinhos vermelhos é normal, a dor é normal. Ardência também é normal. Então, é um processo inflamatório. Não tem como a pessoa fazer um lipo-HD e não sentir nada, não existe. Ela vai sentir alguma coisa porque esse processo ele precisa estar acontecendo. Se ela não sente nada, não tem processo, entende? Então, é exatamente assim que funciona. Ficou claro? Então,
eu trabalho rompendo essa membrana, rompendo essa estrutura. E com isso acontece a lipólise corporal e a apoptose, o nome desse efeito, que é a morte da célula de gordura. Essa mesma célula ela pode voltar? Não. A mesma célula, uma vez atingida, nunca mais ela volta. Agora, nova célula, sim. O paciente pode engordar e aí vão vir novas células de gordura, possivelmente até na mesma região. Então, é normal se o paciente não conseguir permanecer com o resultado se ele tiver um aumento de peso. Mas, controlando isso, o resultado ele é permanente. Eu estou vendo, hoje, muitas profissionais errando uma coisa tão simples. O que elas fazem? Elas estão utilizando seringa de insulina. A seringuinha de insulina, com a agulhinha de insulina, e faz aplicação. E muitas vezes coloca um pouco mais de excesso de produto e esse produto fica parado em derme em profundidade. Então, todo esse produto ali em excesso, ele sobe para a derme. E quando sobe para a derme, não tem resultado, né? Então, isso é muito importante. Mas uma coisa também, eu acho que é muito importante falar sobre isso, sobre quantidade de pinças, né? Eu falo isso, que eu quero até aproveitar, deixa, porque é o seguinte, nós temos lá a Fernanda, que ela é uma profissional que faz aplicação de Lipo HD, que ela consegue fazer em pinças menores de 3 centímetros. Eu perguntei para ela chega em pinças de até 1 centímetro. Só que aí eu perguntei, curiosidade, que agulha você está utilizando? Ela falou, estou utilizando a agulha que você me ensinou, 30G, 13 milímetros. Gente, todo mundo sabe aqui que a agulha 13 milímetros é o comprimento dela, né? 13 milímetros de comprimento. Tudo bem? Então, já que a gente tem uma agulha de 13 milímetros de comprimento, temos uma pinça. Vamos pegar qualquer pinça aqui, vai. Aqui. Essa pinça tem o quê? 1 centímetro? É isso daí. O que nós temos que fazer? Até menos. O que nós vamos fazer? Vamos primeiro entender a gordura. A gente só não vai pegar ela. A gente tem que entender ela, tem que sentir a gordura. Ó, sentindo a gordura, pegou, pinçou. Agora chegou a parte mais importante. Saber até aonde você vai com essa agulha. Porque se o profissional não tiver tanto conhecimento, vai colocar a agulha toda, né? E a 90 graus. E pode colocar até 45 graus ela inteira. Isso pode causar necrose. Então, aonde que nós vamos fazer o seguinte, ó. Pinçou, não apertou, pinçou. Porque eu já vi profissionais apertando, né? Pá. O paciente, ai meu Deus, tá doendo. Pinçou, segurou e aplicou. Tá vendo? Mesmo em 45 graus, eu não coloquei toda a agulha. Eu mantenho um controle. Tudo bem? Por quê? Porque nós sabemos o seguinte, que a derme, ela tem 2,5 milímetros. 2,5 milímetros de derme. E temos o subcutâneo. Se eu passei 2,5 milímetros da derme para o subcutâneo e não causou nenhuma pápula, eu apliquei da forma correta. Mesmo sendo em pinças menores. Então, assim, o que causa intercorrência é o profissional achar que pode aplicar em pinças menores, porém não tem o conhecimento de qual a profundidade correta. Você fez em você? Em pinças menores? Deu certo? Com qual foi o posicionamento? 1 ml. Bacana. Causou necrose? Nossa, que barriga. Gente, que barriga é essa? Uau! Nossa, com licença. Tá vendo só? Olha, não tem excesso de gordura. Aí você fez com qual agulha?
Sim. E aí eu coloquei um do lado do outro com uma unidade. Nossa, que Aí bacana. eu fiz aqui e fiz aqui com 1 ml. E tá colando a pele também. Porque eu tinha o bigo triste, né? Sim. Isso é tudo academia? Outra coisa, eu falo isso em curso também, que é muito importante. Não ultrapasse 2 UI. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão aprendendo. Mas aqui não, aqui vocês já não estão aprendendo mais, estão passando por uma outra fase. Então, assim, se vocês aplicar até 3 UI, 3 UI e meia, que seja até 4 UI, não vai dar intercorrência. Entende? Então não vai dar. O que acontece é que quanto mais você conseguir controlar, é melhor. Porque pensa comigo, se você está aplicando 4 I no ponto, você está desperdiçando metade desse produto. Porque não vai fazer diferença você aplicar 2 UI ou 4 I. Não vai potencializar mais. Ao contrário, só vai causar intercorrências. Então você tem que imaginar o seguinte, poxa, se eu aplico 4I, eu estou perdendo metade do frasco. Então eu vou fazer de tudo para aprender a aplicar 2 UI. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu amo iClick, é maravilhosa, porém o custo é muito alto. Entende? Então, assim, ela é maravilhosa, porque ela passa uma segurança e sem contar que ela não causa desperdício de produto. É que nem se você aplicar um pouco mais de 2 ml, você está desperdiçando o produto. Aí você tem que pensar o seguinte, qual é o custo-benefício? Comprar uma iClick ou tentar com uma seringa normal e aplicar um pouco mais? Aí vai de cada uma também. E aí a gente tem aqui uma alternativa muito boa, né? Que está no mercado brasileiro há mais de 7 anos, que é a caneta de intradermoterapia pressurizada, que hoje tem até profissionais aplicando Botox com a caneta. E hoje a gente vai aplicar, não só hoje, mas eu já venho trabalhando há muito tempo e muitos profissionais que trabalham aí, né, com a Lipo HD utilizam a caneta de intradermoterapia pressurizada. Então vamos lá. Primeiro ponto importante é engatar a caneta. Michel, mas você ensina isso no curso? Sim, no curso tem todo passo a passo. Então vamos só resumir bastante coisa aqui, tá? E aí, algo importante. Quero que você preste bastante atenção agora. Quando nós utilizamos a seringa, nós aplicamos apenas 2 UI por ponto, tá bom? 2 UI por ponto. Só que tem uma coisa. Na seringa não tem desperdício. Então vai diretamente no subcutâneo e esse produto vai lá para o subcutâneo, fica parado no subcutâneo, tá? Não tem desperdício. Só que aqui na caneta você sempre coloca 2 pontinhos a mais, então já são 4 I, tá? Ó, eu ativei a caneta e aí agora eu vou colocar 1, 2, 3, 4 I. Se você for fazer o procedimento com a caneta pressurizada, você sempre tem que fazer a pinça. É obrigatório fazer a pinça para ter uma boa precisão, tá? E aí a gente vem aqui, ó, conecta bem e pinça, tudo bem? Aí vem aqui 1, 2, 3, 4, tá bom? Estica bem, ó. E pinça, tá bom? Pinça para fazer esse resultado. 1, 2, 3. Olha só. Ó. Não causou pápula. Só para você entender. Vou fazer o último do produto. Aqui. Pronto, apliquei. Olha isso. Ajeitei a caneta. 1, 2, 3. E vou e faço o disparo. Ó. Faço o disparo com a caneta. Faço a pinça e aplico o produto. Fez a aplicação, sempre seguindo ali a pontuação
de 1 centímetro, tá bom? Com muita facilidade, ó. Olha isso. Ó. Sempre seguindo a regra, tá? E aplicando corretamente o produto sem causar nenhum tipo de intercorrência. Então nós fizemos toda a área do abdômen, tá? Olha só, o produto já está em toda essa área localizada. Quando nós trabalhamos com o emagrecimento localizado, só para tirar as dúvidas, tá? Só vai ter resultado onde nós aplicar o produto. Então, dei 1 centímetro de distância de um ponto para o outro, segui a regra de 1 centímetro e fiz a aplicação. Nesse momento agora a paciente vai ter que aguardar. Ó, e o bom é que a gordurinha já amolece, tá vendo, gente? É bem bacana. Já em contato, a gordurinha já começa a amolecer. Dica importante. Quando você vai encher o seu tambor, né, da sua seringa, jamais reutilize a agulha. Compre na internet, no Mercado Livre, pesquisa dessa seguinte forma: agulha de 30G 13 milímetros. Você vai encontrar uma caixinha amarelinha, que é a caixinha amarela. Você vai comprar essas agulhas. Por quê? Porque a cada tambor que você for encher, você tem que trocar essa agulha. Porque essa agulha ela perde o fio e começa a mastigar a epiderme da sua paciente, causando intercorrências. Quando você tem uma agulha boa, ó, olha como entra com facilidade. Vou aqui que eu não fiz a aplicação. Olha como entra com muita facilidade, ó, com a agulha boa. Quando você não tem uma agulha boa, você aperta e tem que forçar. Forçando, você vai machucar a pele da sua paciente, causando intercorrências. Então, sempre utilize a cada tambor uma agulha nova. Isso é muito importante. Tudo bem? Essa é uma dica que eu te dou também para ter um resultado aí satisfatório e para evitar qualquer tipo de edema na sua paciente, tá? E muito importante mesmo. Olha a facilidade, ó. Olha isso. Como a penetração da seringa com a agulha é importante para não machucar o paciente. Por que causa edema? Por que causa eritema, né? Hematomas? Muitas vezes por causa de uma agulha sem fio. Então, quando você estiver fazendo um procedimento, utilize uma agulha nova. A cada tambor que você encher, utilize uma agulha nova. Conseguiu enxergar o quanto a LPHD pode ser importante na sua vida? O quanto ela pode mudar e transformar, melhorar a autoestima dos seus pacientes? É isso mesmo. Com a LPHD Brasil, você consegue não apenas resgatar a autoestima do seu paciente, mas também ter um faturamento simbólico com o emagrecimento localizado. Hoje nós temos profissionais que estão faturando mais de 60 mil reais apenas com a LPHD. E eu gostaria de convidar você para ser a minha sócia. Ser realmente uma profissional que entrega os melhores resultados dentro do consultório. E eu tenho uma proposta imperdível para você. Hoje o curso está saindo R$ 4.997. No curso você vai receber tudo. Vai receber
a forma de aplicação com seringas e agulhas e caneta pressurizada. Você vai receber toda a documentação essencial para ter segurança nos seus procedimentos. E quer saber o melhor? Depois que você se torna sócia licenciada, você tem direito a um seguro intercorrência. É isso mesmo. Caso ocorra alguma intercorrência com seu paciente, o seu paciente tem direito de até R$15 mil em assistência médica e medicamento. Espera aí, mas não se preocupa. Isso nunca aconteceu e paciente nenhuma precisou recorrer ao seguro. É por isso que a LPHD cresce tanto e com segurança. Agora, e se eu falar para você que existe uma possibilidade de amanhã, às 8 horas, você se tornar sócio licenciada e ainda receber produto para começar a trabalhar? Essa proposta é agora. E eu vou fazer essa proposta para você nesse momento. Mas antes, eu quero que você entenda uma coisa. Trabalhar com LPHD é além de trabalhar com emagrecimento localizado. É você realmente saber que todos os meses você vai ter o seu faturamento garantido no seu consultório. Olha só, quando eu falo que o curso ele custa R$ 4.997, eu não estou mentindo. Porém, você está dentro de um grupo VIP. E dentro do grupo VIP você tem promoção, você tem uma oferta exclusiva. E essa oferta que eu vou falar para você agora. Nessa oferta do grupo VIP amanhã, você vai receber 20 unidades de LipoHD. 20 unidades. 20 unidades são 5 caixas de LipoHD. 5 caixas. Com essas 5 caixas, você consegue ter um faturamento de R$12 mil. R$12 mil com 5 caixas. Cada caixa contém 4 unidades. Cada frasco é uma sessão. E essa sessão você pode cobrar de R$600 a R$1.200. Se você cobrar o valor mínimo de 600, você tem um faturamento de R$12 mil. Mas vamos lá, você está dentro de um grupo VIP, está participando de uma oferta. Eu quero ir além, eu quero te oferecer mais. Aqui também tem o Papada. Esse Papada, você aprende o passo a passo de como aplicar na papada e ter resultado com menos de 30 dias. Você já começa a ver ali a diminuição de gordura com menos de 30 dias. E o melhor, com esse Papada, você consegue fazer 2 sessões na mesma paciente. Você guarda, aplica, guarda o frasco e aplica 30 dias depois. Só com o Papada, você pode ter um faturamento de R$1.200. R$1.200 porque você vai cobrar R$600 na aplicação. 2 aplicações, R$1.200. Só que tem uma coisa. Nessa oferta de amanhã, você vai levar 5 papadas. 5 papadas a R$1.200 já são praticamente 5 mil, quase 6 mil reais só de lucro com o papada. Só com o papada são 6 mil reais. E mais 12 mil reais com o LipoHD. É por isso que eu fiz esse grupo VIP. Para você realmente participar dessa oferta e começar a trabalhar com emagrecimento localizado ainda essa semana. Você vai receber a certificação após a compra do curso e você vai receber todo o protocolo de aplicação. Isso no corporal e na papada, com o método com seringa e caneta pressurizada. Tudo o que você precisa realmente para começar a alavancar sua carreira profissional. Então, não perca tempo. Amanhã, às 8 horas da manhã, vai abrir o carrinho e eu quero ajudar você realmente a fechar esse combo maravilhoso. Porém, eu ainda não falei o valor, não é mesmo? Tudo isso, 5 corporal, mais 5 papada, para você ter um lucro de quase
20 mil reais por apenas R$ 997. E você pode parcelar sem juros nenhum, 12 vezes de R$ 87,97. Imagina você começar a ter um faturamento de quase 20 mil reais e pagar apenas 12 de R$ 87,97. Sim, é possível. E sabe por que é possível? Porque você está participando de uma oferta. E essa oferta que vai acontecer amanhã, às 8 da manhã. Não perca essa oportunidade. A oportunidade é única. Só que tem uma coisa. Só quem vai participar dessa oferta com esses brindes são as 10 primeiras compradoras. Eu não consigo segurar mais do que 10 kits desse. Não consigo. Então é para as 10 primeiras compradoras. Não perca tempo. Amanhã eu te aguardo para a gente fechar esse pedido e te enviar o mais rápido possível. Tenha uma boa noite e até amanhã às 8 da manhã. Eu vim fazer um curso, uma habilitação da Lipo HD aqui em São Paulo, onde eu gostei muito, muito dinâmico, muito didático, incrível, e recomendo para quem tem vontade de trabalhar com essa técnica e conhecer a técnica do Michel e da Jamile. Eu saí daqui confiante, com bastante expectativa, melhor, com segurança, para realizar os procedimentos com as minhas pacientes. Eu vim buscar uma habilitação no curso Lipo HD. Já me sinto mais confiante, mais segura, né, para me desenvolver e criar novos protocolos. Eu aprendi muito marketing, precificação, posicionamento, protocolos. Então, assim, foi muito rico, enriquecedor, um conhecimento sem igual. Então, assim, eu estou muito feliz e busco agora crescer cada vez mais e mais com a Lipo HD. Hoje eu considero que eu estou saindo como uma profissional de alto nível. E assim, estou maravilhada. O curso é maravilhoso, excelente, porque tem uma linguagem muito simples. Estou buscando aqui a atualização. Tanto a Jamile quanto o Michel foram fantásticos. E a gente sente o suporte que eles vão dar para a gente em toda a questão dos atendimentos, dos produtos, dos fornecedores, de todas as dúvidas. Então, está sendo maravilhoso. Daqui para frente é só sucesso, né? Porque a gente se sente confiante, com total segurança para fazer os atendimentos, né? E a gente agora tem um norte que a gente não tinha antes, que é o quê? Como que a gente vai se posicionar na nossa cidade, na nossa região, se tornando uma referência. Olá, eu me chamo Jamile Feitosa, sou a ministrante oficial dos cursos da Lipo HD e eu gostaria de te apresentar a mais nova licenciada no método Lipo HD, doutora Priscila Domingues, mais nova licenciada do método Lipo HD, Lígia Narciso, mais nova licenciada do protocolo Lipo HD, Lu Castro, mais nova licenciada do protocolo Lipo HD. Daiane Medeiros, essa mais nova licenciada, Fabiola Souza, Melissa Kairisky, Mayumi Goto, sou Leandra Lima, a mais nova licenciada do método Lipo HD, Letícia Gomes, Suzy França, Paula Machado, mais nova licenciada do método Lipo HD, Cristina Dantas, doutora Soraya Carvalho, a doutora Giza Castro.